no livro de Lucas, capítulo 12. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe. Pode ser. A igreja já encontrou? Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus? Lucas 12, 35. Amém? 12, 35, já achamos? Vamos ler alguns versículos. Diz assim, ó, 35: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo, que cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, os achar assim. Bem-aventurados são os tais servos. Amém? Deus abençoe. Irmão, essa foi a palavra que o Senhor nos deu. Essa foi a palavra que o Senhor nos enviou a esse lugar. O Senhor aqui, Ele está contando. Jesus, ele contava parábolas. Jesus, ele ensinava muito por parábolas. Jesus foi um mestre no ensino. Jesus, ele andava por onde ele andava, lá em Jerusalém, naquelas regiões, ele sempre ensinou o caminho do céu. Sempre ele ensinou o evangelho verdadeiro. Sempre ele ensinou a palavra dele. E aqui não foi diferente. Jesus estava contando uma parábola do servo vigilante. Ele diz que estejam cingidos os vossos lombos. Ele está falando, esse cingir é que na época de Jesus ele usava uma túnica comprida. Então eles usavam um cinto, e aquele cinto eles amarravam a túnica para um momento de trabalho, um momento de correria, uma hora que ele fosse fazer algo. Então eles estavam preparando para fazer aquilo que era apropriado na hora. Então cingir o lombo é se preparar. Cingir o lombo é se preparar, é estar atento à guerra, é estar atento à vinda do Senhor, é estar atento o que o Senhor fala, é estar atento na palavra, é estar atento em oração, é estar atento no que Deus fala na igreja. E eles também, e o Senhor também falou: e sedes vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bata a porta e possa abrir. Aleluia! Olha só, ele disse assim: e acesa as vossas candeias. As candeias, a igreja sabe que é lamparinas. Na época de Jesus não havia luz. Eles andavam à noite com as lamparinas para
mostrar o caminho, para ele ver o caminho. E Jesus está dizendo que seja acesa as candeias. O crente é luz. Aonde o crente anda, ele é luz. Alguém tem que ver a luz em você. O mundo tem que ver a luz na sua vida. Você é luz. As tuas candeias têm que estar acesa. O crente, ele tem que ser o quê? Fogo, igreja. Ele tem que ser fogo. Ele tem que estar aceso. Por quê? Porque a Bíblia diz lá em Salmos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Aleluia. Então o crente, ele tem que ser lâmpada. Lâmpada acesa as candeias, cingindo os lombos, pronto para guerrear, pronto para fazer a obra, pronto para fazer a vontade de Deus. E no outro versículo ele fala assim, como eu já li: quando o seu Senhor chegar das bodas, porque o nosso Senhor, ele foi lá em Atos capítulo 1, o Senhor Jesus, ele sobe e uma nuvem o cobre, e um anjo aparece e diz aos discípulos dele, a Pedro, Tiago, a João: o que vocês estão olhando? Esse mesmo Jesus que você está vendo ele subindo agora, ele irá descer, ele vai vir. Aleluia. É uma grande promessa na Bíblia. A Bíblia, ela sempre avisa, a Bíblia sempre nos avisa de algo que vai nos acontecer, de algo que vai acontecer. Quando Jesus estava para vir pela primeira vez na terra, foi avisado: vai vir o Messias. O Messias enviado vai vir, e ele vai vir na unção, e ele vai vir para ensinar, e ele vai vir para morrer, e ele vai vir para morrer por você, por mim, por nós. E exatamente aconteceu. Jesus veio, foi crucificado, foi morto por causa de nós, por nossos pecados. E agora ele, o mesmo Jesus ensinando, ele está dizendo: quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir a porta. Um dia Jesus vai voltar, aleluia. Um dia ele vai chegar. E será que nós estamos atentos para abrir a porta para ele entrar? Nós estamos atentos, nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo a obra. Será? Será que ele vai pegar nós com vigilância? Ou será que ele vai pegar a gente? Ah, Jesus está demorando, eu vou fazer mais uma coisinha aqui. Ah, Jesus está demorando a voltar, eu vou curtir um pouquinho o mundo, eu vou fazer alguma coisa no mundo. Aí Jesus vem de surpresa, porque como ele vai vir nas nuvens, também ele pode vir individualmente para cada um de nós, porque nós não sabemos a que dia nem que hora Jesus virá. Ninguém sabe, ele não deixou escrito nem o dia e nem a hora. As pessoas muitas das vezes querem adivinhar o dia que Jesus vai voltar, mas uma coisa é certa: ele vai voltar. E ele vai pegar muitos crentes desprevenidos. Ele vai pegar muitos crentes desprevenidos, crente que não ora, crente que não busca, crente que não estuda as escrituras, crente que não está preparado, não está vigiando, porque ele disse aqui, esteja cingido os lombos, esteja pronto, aleluia, esteja pronto, e acesa as candeias. Deus abençoe. Esteja acesa as candeias. Que Deus venha alertar você e a mim hoje,
Porque olha, igreja, essa palavra aqui, ela veio direto para mim. Aí agora, o Senhor já está falando para a igreja dele. Porque o Senhor não quer nos pegar de surpresa. O Senhor, Ele quer nos levar para a glória com Ele. O Senhor, Ele nos alerta para isso. Ele quer que eu e você estejamos preparados. Tem pessoas que dizem, ainda vou me preparar. E será que dá tempo você se preparar? Ah, eu ainda tenho que largar isso, ainda tenho que largar não sei o quê. E se o Senhor te pegar? E se você não tiver oportunidade? Aleluia! E se a oportunidade passar? E se você no outro dia tombar? O que vai ser de você? É por isso que a Bíblia diz, vem como você está. Só não pode permanecer do jeito que está. Venha que o Senhor vai fazer na obra. Venha que o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida. E a Bíblia também nos diz, nesta mesma parábola, bem-aventurado aquele servo, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Olha aí. Em verdade vos digo, que o Senhor se girá e os fará sentar à mesa, e chegar-se-á a os servir. Olha que coisa linda. Quando o Senhor voltar e levar a sua igreja, o Senhor vai servir. Jesus vai servir a sua igreja. Ele vai cingir também. A Bíblia diz que Ele vai cingir as suas vestes, e Ele vai ser o que vai servir a mesa, ao qual está toda a igreja. A igreja salva, a igreja lavada, a igreja remida, a igreja verdadeira. O Senhor vai servir a igreja do Senhor. Bem-aventurado é aquele que, quando o Senhor voltar, achará Ele vigiando, achará Ele orando, achará Ele pregando. Bem-aventurado. Assim que o Senhor achar sua igreja trabalhando, que coisa maravilhosa, que coisa linda. Aí Ele vai dizer, agora eu vou lhe servir, agora você vai sentar comigo, agora não vai precisar mais trabalhar na terra. O que você trabalhou, acabou. Quando Jesus voltar, não vai ter mais evangelho, não vai ter mais palavra, não vai ter mais altar, não vai ter mais igreja, não vai ser necessário, porque o Senhor já arrebatou a sua igreja, já levou a sua igreja. Agora o que vai ficar na terra é uma perseguição, é uma coisa terrível. Vai ficar na terra o anticristo, regendo o povo e maltratando aqueles que querem ainda Jesus, porque ainda vai ter uma chance. Eles ainda vão, quem quiser, vai ser diferente, não vai ser como agora. Agora, ó, a igreja está aberta, a porta da graça está aberta. Agora qualquer um pode vir, qualquer um pode dizer, eu quero Jesus, eu aceito Jesus, eu quero Ele, eu quero morar no céu. Agora pode, porque a graça ainda está aberta, a porta da graça ainda está aberta. O Senhor Jesus ainda está esperando muitas pessoas se consertarem, muitas pessoas se redimir com Ele, muitas pessoas parar de brincar com o Evangelho, parar de brincar. Pensa que vem à casa do Senhor só por um divertimento, só para ver alguém, só para conversar com alguém, um ponto de encontro, e não é ponto de encontro. A casa do Senhor é casa de oração, é casa da palavra, é onde você vai ouvir a palavra de Deus, é onde você vai ouvir o Evangelho de Jesus. Aleluia. E Ele diz que tem chicote para quem naquele grande dia não sorrir. Naquele grande dia, ele se ficar, ele vai só sofrer,
só ficar sofrendo, porque perdeu a oportunidade. Perdeu a oportunidade, estava muitas das vezes dentro da igreja, estava muitas vezes louvando até, estava fazendo a obra do jeito que ele acha, mas não vai, porque não tinha verdadeiramente a palavra guardada dentro do seu coração. Essa palavra ela tem que ser guardada no nosso coração. A gente tem que fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus. O Deus Todo-Poderoso, igreja, o que Ele mais quer é obediência. Às vezes as pessoas querem trabalhar na igreja, fazer a obra. É importante também fazer isso. Trabalhar, fazer a obra na igreja, limpar, zelar, é importante. Mas não é isso que vai te levar ao céu. Não é isso que vai fazer você ser salvo. O que vai te fazer ser salvo é a obediência à palavra de Deus, é obedecer o mandamento de Deus, é cumprir a palavra dele, é buscar ele verdadeiramente em oração, em jejum. Nos cultos, o culto de hoje está vazio, não só aqui, em vários lugares, porque o povo não quer responsabilidade. Responsabilidade com quem? Com o dono da obra. Eles querem viver de qualquer maneira, de qualquer jeito. Então é melhor não ter responsabilidade mesmo, porque as coisas de Deus é séria. Jesus ele ensinando aqui: seja vigilante, vigia. Você vê que o Senhor manda vigiar sempre na palavra dele. Ele manda vigiar. Ele diz: vigiai e orai. Está vendo? Quer dizer que a vigilância é em primeiro lugar. Não adianta ficar só orando, não, viu? Só orar e não vigiar. Só orar e não ficar preparado. Só orar e quando se levantar da oração fazer tudo errado. Não adianta. Tem que orar, jejuar e vigiar. Primeiro lugar, vigiar, porque o dia e a hora ninguém sabe. Porque se vai que Jesus disse, se o pai de família ele dá até um exemplo. Aleluia, Deus. Olha o exemplo. Olha que exemplo Jesus dá, pastora. Se o pai de família soubesse que hora o ladrão viria na casa dele, ele imediatamente vigiava, fechava tudo, botava um monte de segurança. Não era não? Quem de nós, se soubesse quando o ladrão viesse nos assaltar, não ia se preparar, não ia nem passar por aquele caminho? Mas é uma surpresa, não é? Quando o ladrão vem, é uma surpresa e leva o que você tem, leva o teu objeto. Jesus ele deu esse exemplo. Se você soubesse a hora que o ladrão viria, você vigiava. Então Jesus está dizendo: vigia antes, vigia porque eu estou para vir, vigia porque eu vou voltar, vigia. Ele deu o exemplo de um ladrão, mas não é que Jesus jamais vai se comparar com um ladrão. Ele deu o exemplo do ladrão porque realmente o ladrão, quando vem, é de surpresa. Na casa, na tua vida, é de surpresa, ninguém está esperando. Na verdade, Jesus vai vir num dia que ninguém está esperando. Vai pegar muita gente de surpresa. Vai pegar gente de surpresa. Sabe por quê? Porque eles estão esperando que Jesus venha daqui não sei quantos anos. E Jesus já está às portas. Jesus já está vindo. Jesus está mandando essa mensagem para este lugar, para a minha vida. Porque Ele está dizendo: tem gente negligenciando, tem gente
se eu vou vir. Tem gente que vai ficar porque não vigia. E é isso que ele está falando. Ele quer que eu e você ande em vigilância. Às vezes na igreja a gente dá uma de crente, parece que é crente, cabelo de crente, roupa de crente, mas lá fora só Jesus sabe como é que está andando, o que é que está fazendo, por onde anda, a boquinha imunda, falando que não é para falar, falando coisas terríveis. E Deus não está vendo? E Ele não está. A Bíblia diz que os olhos dele é como os olhos de fogo. Ele está em todo lugar. Ele vê aonde eu estou, aonde você está. Aliás, Ele conhece o meu deitar e o meu levantar. Ele conhece, Ele sabe o que eu e você somos capazes. Por isso que Ele está dizendo: arruma os teus caminhos, arruma os veredas, porque estamos aqui numa campanha, sim, é uma campanha de 12 meses, 12 meses, né, de vitória, 12 meses de oração, 12 meses, para a gente alcançar as nossas bênçãos materiais e espirituais. Mas a melhor bênção é eu vigiar na minha vida. A melhor coisa que eu tenho que fazer agora, no início do ano, no começo do ano, a melhor coisa que eu tenho que fazer é vigiar. Vigiar como estão os meus passos, vigiar o que eu estou fazendo, o que você está fazendo. Você está agradando a Deus? Você sabe? Pergunta a Ele se você agrada a Ele, se o jeito que você está vivendo na terra está de acordo com o mandamento dEle, com o que Ele quer, com o que Ele manda. Aleluia! Às vezes está dentro da igreja, mas não está agradando a Deus. Não está agradando a Deus. A igreja não é um lugar de você vir e só porque você vem a semana inteira, só porque eu fui a semana inteira, pronto, já fiz minha parte com Deus. Não é isso. Já fiz minha parte com Deus, agora não preciso, agora vou passar um pouco. Não. A vida com Deus é inconstância. A vida com Deus não tem pausa. A vida com Deus é permanente. A vida com Deus é eu estar nos pés dele hoje e amanhã também, daqui a pouco também. Meus pensamentos têm que estar com Deus. A minha vida tem que estar ligada com Deus. Eu tenho que estar ligado com Deus. Deus contou, Jesus contou essa parábola e ele disse, se na segunda vigília ele vier, se na terceira ele vier, os achar bem-aventurados sois os tais, porque na época de Jesus eles contavam a noite como vigília, primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília, quarta vigília. Ele está dizendo: se ele vier na primeira vigília e você estiver trabalhando, sois bem-aventurado, bem-aventurado. Mas se ele vier na terceira vigília, és bem-aventurado. A hora que ele vier, ele está falando. O dia que ele vier, ele está falando. No horário que ele marcou já. Ele já determinou o dia e a hora. Já está determinado o dia e a hora. E as pessoas estão perdendo tempo. As pessoas estão preocupadas com muitas coisas, menos com as coisas de Deus. As pessoas se preocupam com tudo lá fora, com sua casa, com seu emprego, coloca tudo em primeiro lugar. E a igreja, quando der eu dou, quando der eu chego lá. Eu agora não posso, eu agora estou ocupado, eu agora estou trabalhando muito, mas trabalhando para Ele mesmo, fazendo para Ele mesmo, fazendo para Ele mesmo. E a obra de Deus,
e as coisas de Deus, vai deixando, mas uma hora o dono da obra vai voltar, uma hora o dono da obra vai chegar, e ele vai requerer de todo aquele que ele deu nas mãos o seu talento, ele vai requerer. Eu não estou nem dizendo do povo que não serve a Deus, eu não estou nem falando desse povo, eu estou falando de nós, eu estou falando que nós recebemos algo da parte de Deus. Todos nós recebemos algo de Deus, uma responsabilidade de Deus. Então ele vai requerer o que ele deu, ele vai requerer. E a Bíblia diz: quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais ele dá mais ele vai cobrar aquilo que ele deu. Ele vai cobrar. Se você é um líder, se você é um professor, se você é um ensinador, foi ele que deu. Se você é um pregador, foi ele quem deu. E se você estiver negligenciando, ele vai requerer. Ele vai requerer tudo aquilo que ele entregou nas nossas mãos. Jesus também conta que uma certa vez um homem, ele era muito rico, ele estava produzindo bastante, o celeiro dele era cheio, a produção, a terra dele, os frutos dele estava dando muito, era muita prosperidade, ele estava bem de vida. E esse homem, ele nunca se lembrou de ajudar ninguém, de dar um pouco para ninguém, ele nunca se lembrou, ele só dizia assim: ó, meus frutos, meus celeiros, tudo é meu. Ele nunca nem se lembrou de Deus, nunca nem lembrou de Deus, tudo ali era dele. Ele nunca se lembrou: se eu estou aqui trabalhando, é Deus que está me dando. Se meu fruto está produzindo, se os meus celeiros estão cheios, se eu estou produzindo muito na terra, é Deus que me deu. Nunca lembrou disso. Ele só lembrava que era dele, e que era dele, e que ele queria mais, e que ele queria mais, e mais, e mais. E ele olhou para o celeiro dele e disse: não tenho mais onde colocar meus bens. Olha só, não tenho mais onde depositar os meus frutos. Não tenho mais. Vou fazer o seguinte: vou derrubar esses celeiros e vou construir um outro. Olha aí. E vou construir outro. Ele não disse assim: eu vou repartir com os pobres, eu vou dar um pouco para alguém, eu vou dar para quem precisa. Não. Eu vou derrubar, vou fazer um maior e vou colocar. Assim esse homem fez. Assim ele fez. E produziu mesmo, né? Colocou mais, derrubou aquele celeiro, fez outros maiores e colocou lá e disse para ele, para a alma dele, porque nem família ele tinha, nem família esse homem tinha. Ele disse, olhou para o celeiro e ele falou com ele próprio, com a sua alma: alma, tu tens muitos bens pro resto da tua vida. Agora tu pode comer à vontade, tu pode ficar à vontade, tu pode descansar. E ele esqueceu de uma coisa: a alma, nossa alma, ela não se alimenta de comida. A nossa alma, ela não se alimenta de roupa bonita. A nossa alma, ela não se alimenta de nada disso. Ela se alimenta de Deus. Ela se alimenta da presença de Deus, da presença do Espírito Santo. A nossa alma, o nosso espírito, ele só se alimenta das coisas do céu. Quem se alimenta, irmã, das coisas da terra é a matéria, é o corpo, é esse corpo que se alimenta. Mas a tua alma, o teu espírito só se alimenta de Deus. É de Deus. E ele disse: pode ficar à vontade, coma à vontade. Aí a Bíblia nos diz
que uma voz muito alta entrou nos seus ouvidos e falou: louco, olha aí, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. E o que tu tem para apresentar a Deus? E agora teus celeiros, para quem vai ficar? Olha que coisa real. Isso é uma realidade. A Bíblia é real. A Bíblia fala só o que é a realidade da vida. Não adianta querer passar um pano. Não adianta querer cortar caminho. Não adianta sair do caminho certo e ir para o errado. Não adianta. Tem que continuar no caminho da verdade, no caminho de Deus, no caminho da salvação. Vai te pedir tua alma. E agora? O que é que tu tens para apresentar para Deus? Nada. Ele não tinha nada. Ele era podre de rico na terra, mas o celeiro dele na terra estava cheio, mas o celeiro no céu dele estava vazio, vazio de Deus. E Deus disse, e Jesus dizendo: é assim todos aqueles que juntam tesouro na terra. Todos que juntam tesouro na terra, vai ficar na terra. O nosso tesouro, irmão, ele tem que ser juntado com Deus. Eu e você tem que juntar com Ele. Nós temos que juntar com Deus. E como é que junta? Fazendo a obra dele, obedecendo a Deus, obedecendo o Evangelho, indo diretamente nas ordens de Deus. Quando ele fala: filha, não faça, não vá, é exatamente isso que nós temos que fazer: obedecer, vigiar. Ele está mandando vigiar. Deus abençoe. Deus está mandando a gente vigiar nessa noite. Vigia. O ano está começando, sim, o ano está começando, mas vai vir coisas aí. Vai vir coisas aí que, se a igreja não tiver estruturada na palavra, se for só oba-oba, se está dentro da igreja só atrás de profecia, só atrás de receba, só atrás de tome, vai se dar mal. Sabe por quê? Porque vai vir coisas pesadas. E se você não tiver estruturado em Jesus, vai cair. Não vai ficar, vai cair. Só vai permanecer quem tiver estruturado na palavra. Quem tiver na palavra. E por isso que é importante, igreja, a palavra, viu? A palavra é importante. Às vezes a igreja gosta só de louvorzão, só louvor. Mas e a palavra? E a palavra? E o estudo da palavra? E o ensino da palavra? A palavra é a que alimenta. A palavra é que dá estrutura. Porque a palavra é a palavra de Deus. O louvor, ele é bom, ele anima. Mas não é com o louvor que você vai aguentar o que vai vir aí. Não é. Não é com louvorzão, não. É com a palavra. É estruturado na palavra. É na rocha que é Jesus Cristo. Na rocha que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Se não for na palavra, a maioria não vai aguentar. Quando a luta vem, pastora, quando a luta vem grande. A luta vem grande. A luta vem. É igual Jesus falou. Quando os rios vêm, a chuva vem, quem não tiver estruturado na rocha, ele vai embora junto com a chuva. Vai embora junto com o vento. Vai embora junto com a prova. E Jesus não quer ninguém assim. Ele quer eu e você estruturado na sua palavra. Ele está dizendo: cinge os lombos, que as candeias estejam acesas. Você é luz,
Eu sou luz. Bem-aventurado quando o grande Jesus voltar, o Filho de Deus voltar. Bem-aventurado seja quem estiver fazendo a obra dele, quem estiver na vontade dele, porque ele vai servir, ele vai servir. Tem galardão, tem coisa boa, aqui na terra não, mas no céu vai ter coisas maravilhosas, que tu nem vai se lembrar da terra, nem vai se lembrar do que passou aqui, porque lá vai ser só alegria. Bem-aventurado, bem-aventurado quer dizer feliz, feliz quem está estruturado na palavra. Quem perde, não é nem perder, é ganhar. Quem tira um tempinho para ler a palavra e meditar nela na sua casa, meditar no Evangelho de Jesus, meditar no que está para vir na terra, meditar no que pode acontecer. A igreja está dispensa, tá muita gente, estão dormindo, estão igual aquelas 5 virgens, sabe? Aquelas 5 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Jesus chamou aquele homem de louco, aquele homem que aumentou o seu celeiro, louco. Quem não está na prudência é louco, porque é uma coisa que você vai viver o resto da eternidade. Na salvação com Jesus, quando você for embora com Ele, que Ele te arrebatar, você vai viver uma eternidade. Não tem fim. Não tem fim. E quem não ficar com Jesus também vai viver uma eternidade, mas em sofrimento. Então por isso que ele diz: louco, arruma teus caminhos. Louco, procura se endireitar, procura andar no caminho da verdade, no caminho da vida, no caminho do Evangelho, no caminho que Jesus Cristo deixou para nós. Eu sei que essas palavras não agradam muito a igreja de ouvir. Eu sei que isso eu prego por aí, eu vejo. Eu sei como é. Palavras de conserto, palavras que Jesus está voltando, ninguém gosta de ouvir, não. Agora, Jesus, ele manda uma palavra maravilhosa dessa, para eu ficar vigilando, para eu vigiar, para você vigiar. Agora, muitas das vezes a pessoa não aceita, infelizmente, a pessoa não aceita. Mas, naquele grande dia, aí a gente vai ver a diferença do que serve e do que não serve. A Bíblia diz: naquele grande dia, você verá a diferença de quem estava na igreja servindo a Deus e de quem estava na igreja com engano, com mentira, caminho errado, conversa furada, oba-oba, não estava na verdade. Amém, igreja? Que Deus abençoe a vida de cada um aqui. Que Deus abençoe a sua vida. E você mesmo se corrija. Ninguém pode corrigir ninguém. A única pessoa que pode te corrigir é Deus. E Ele manda a palavra para te corrigir. Agora eu que tenho que me corrigir. Aonde eu tenho que me arrumar? O que é que eu tenho que deixar? O que é que eu tenho que renunciar? O que é? Eu vou renunciar para ganhar o reino dos céus. Para quando Jesus chegar, eu ter a oportunidade de subir com Ele e deixar essa terra para trás. Porque nada aqui nesse lugar vai prestar. Nada neste lugar vai prestar. Nada. Então aproveite o dia de hoje. Aproveita agora. Aproveita agora. Que Deus abençoe. Amém, igreja? Deus abençoe, pastor.